texto inicia dizendo a seguinte colocação. Encontramos a caracterização aristotélica da felicidade na eudaimonia, conforme eu mencionei com vocês, como objetivo visado por todo o ser humano. Ou seja, o que o ser humano realmente busca? O ser humano busca em todas as suas atitudes a eudaimonia, a felicidade. A felicidade pode ser para o ser humano sinônimo de realização, sinônimo de segurança, sinônimo de paz, sinônimo de tranquilidade, sinônimo de estabilidade. Exemplo. Eu não gosto do meu trabalho, mas eu não tenho nenhum outro trabalho em vista. Então eu vou ficar aqui quietinho, feliz, porque eu nesse momento não tenho outro trabalho em vista. Tá? Então a lógica seria essa. O termo eudaimonia pode ser entendido também como bem-estar, e principalmente como bem-estar em relação a algo que se realiza. Então essa é a perspectiva. Vamos a 3 conceitos de eudaimonia então. Condição do que é próspero, em que há ou representa fartura e abundância, prosperidade. Eudaimonia, na ética grega, é a felicidade que se origina da vida ativa, governada pela razão, ou seja, é quando você é capaz de fazer as suas escolhas e conviver com a consequência dessas escolhas. Porque fazer escolhas é inevitável. O problema não é fazer escolhas. Todos nós fazemos escolhas. Até quando você escolhe não escolher, isso é uma escolha. O problema, então, é você ter a capacidade de conviver com as consequências das suas escolhas, né? Ou seja, no sentido original, a palavra eudaimonia, ela vai significar lidar com o mal dentro de si. É ter a capacidade de lidar com o mal dentro de si, né? Então, nesse contexto, eudaimonia é como se chama a sensação de ser tomado por um sentimento bom sem explicação. É aquela vontade de viver que surge quando menos se espera e mais se precisa. É o universo nos dando um abraço de esperança, é sentir que somos o melhor de nós mesmos. É aquela situação de ano novo, de que tudo no ano que vem pode ser um pouco melhor do que foi esse ano. É o que nós mais desejamos em tempos de pandemia, né? Se eu pudesse trocar em miúdos, eu diria para vocês, você pode não se livrar dos seus medos, mas pode aprender a conviver com eles. E isso é eudaimonia, aprender a conviver com os seus medos, com os seus defeitos, com as suas dificuldades, sem surtar do nada. Então, é a certeza de que você está no caminho certo. Eudaimonia é quando você termina de praticar uma atitude e você tem essa sensação de que você está no caminho certo. Mas dentro da questão da eudaimonia, vocês perceberam no texto que existe uma questão relacionada ao bem. O que é o bem? É o questionamento de Aristóteles. O bem não é certamente semelhante às coisas somente por acaso. Ele tem o mesmo nome. São os bens uma só coisa. Então, por serem derivados de um único bem, ou por contribuírem todos para um único bem, eles são a única coisa apenas por analogia, questiona Aristóteles. Certamente, dessa forma, que a visão é boa no corpo, a razão é boa na alma. Então, o que Aristóteles está dizendo é que a ética procede da noção de bem e a noção de bem procede da relação daquilo que eu faço com aquilo que eu quero. Ou seja, da relação entre corpo e psique, entre corpo e alma. Então, para ele,
A grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecer essas honras. Quando a gente estudar Nietzsche mais adiante, vocês vão perceber que para Nietzsche a noção de bem, ela nasce justamente daqueles que mandam na sociedade, dos aristocratas, daquelas pessoas que agem corretamente simplesmente para receber elogio, para receber aplauso, para receber a salvação divina e assim por diante. Então, o que Aristóteles está dizendo é que a questão não está em receber elogios, honras e etc. A questão está em quando você as recebe, você de fato merece receber esses elogios, essas honras, blá, blá, blá. Né? Não sei se o áudio chegou bem aí para vocês. Chegou? Sim, professor, entendi aqui. Então, tá bom. O texto continua dizendo assim: também é difícil perceber como um tecelão ou um carpinteiro seria beneficiado em relação ao seu próprio ofício, com o conhecimento desse bem em si. Ou uma pessoa que vislumbrasse a própria forma poderia vir a ser um médico, um general, melhor por isso. Então, uma das questões que o texto traz é justamente essa. A questão ética, ou seja, a questão de você cumprir aquilo que é a sua condição humana, de não enganar, de ajudar, de contribuir, é uma questão que vale para a pessoa mais simples e para a pessoa mais graduada. Não importa o grau de instrução dessa pessoa. Todo mundo, além de ter essa percepção do certo e errado, tem uma contribuição a dar socialmente. Me parece que essa contribuição social é o mais elementar dentro da lógica das empresas. Com efeito, não parece que o médico estude a saúde em si, e sim a saúde do homem, ou talvez até a saúde de um determinado homem. Ele está curando indivíduos. Então, quando a gente fala de ética, nós não estamos falando de uma ética universal, nós estamos falando do fato de que todos os indivíduos precisam contribuir pela necessidade de ter uma sociedade melhor. Lógico, nós estamos falando em termos de Brasil. E em termos de Brasil, existe sempre essa dificuldade de dizer assim, olha, por que eu vou ser ético se ninguém aqui é ético, né? Por que eu vou agir da melhor forma possível se ninguém por aqui age da melhor forma possível? Então, me parece que esse questionamento ele é elementar. E aí eu faço ele para vocês, ou seja, por que eu tenho que ser ético se a maioria das pessoas que eu conheço não são éticas? E essa é uma resposta sua, não é uma resposta de ninguém, né? A ética, ela está então relacionada ao esforço, ela vale para ambos os sexos, ela ou dela depende o bem-estar da comunidade. Ética também é sinônimo de saúde, a ética nasce da reflexão e ela nasce de um sentimento de gratidão e amor pelos outros. Ninguém é ético se não amar os outros, se não amar o que faz, se não amar a própria sociedade na qual está inserido. Já que há evidente mais de uma finalidade, escolhemos algumas delas. A riqueza, os instrumentos musicais, por causa de algo mais, obviamente nem todas elas são causas finais, mas o bem supremo é evidentemente final. O que Aristóteles está dizendo é que a ética, ela é em si um bem supremo, ou seja, quanto mais indivíduos agirem eticamente, melhor será o meu setor na empresa, melhor será a minha empresa. Quanto mais indivíduos agirem eticamente, mais eu também vou colher os frutos. Mas isso, além de não acontecer do nada, da noite para o dia, de um momento para outro, é uma questão que depende também de racionalidade, depende de conhecimento. Por que eu digo isso? Porque, de acordo com Maslow, que é um teórico que vocês estudaram no curso de vocês,
a maioria das pessoas, elas têm um nível intelectual que reside nesse patamar aqui, ó. Ou seja, a maioria das pessoas está preocupada com a lógica da sua sobrevivência, ou seja, comida, água, sexo, sono e repouso. Sexo enquanto prazer, tá? A ética, ela reside no topo dessa pirâmide. Só é ético quem alimenta um sentimento de autorrealização. Lógico que a maioria, à medida que você vai subindo em direção à autorrealização, você vai construindo perspectivas éticas melhores. Então, respondendo à pergunta, por que a maioria das pessoas no Brasil não é ética? Porque a maioria das pessoas estão unicamente preocupadas com a sua sobrevivência e não com a sobrevivência social. Elas não entendem que elas dependem da sociedade para serem pessoas melhores, para terem mais segurança, para terem mais oportunidades de emprego. Então, a eudaimonia, ela tem uma relação direta com aquilo que poeticamente nós chamaríamos de um campo de flores. Nesse campo de flores, nós percebemos que a existência humana, ela está baseada não em grandes atitudes, mas em pequenas ações, e essas pequenas ações, elas tendem a florescer. Então, essa é a lógica trazida por Aristóteles. Parece que a felicidade, mais que qualquer outro bem, é tida como esse bem supremo. Mas as honrarias, o prazer, a inteligência e todas as outras formas de excelência podem se sobrepor à ética. No entanto, embora as escolhamos por si mesma, nós as escolhemos por causa da felicidade. Ou seja, o Aristóteles tem uma afirmação que diz o seguinte: ninguém age errado por escolha própria. Se a pessoa age errado, é porque ela não sabe o que é o bem. Para ele, é impossível saber o que é o bem e agir errado, dentro da perspectiva da razão. Não é que a pessoa não sabe o que é o certo e o errado. A questão é que ela não tem uma preparação para entender que o certo é melhor que o errado. Então, por isso que o Jorjão não queria devolver o troco. O bem supremo é o exercício, então, dessa virtude numa vida perfeita. A virtude, para Aristóteles, não nasce conosco, mas ela é o resultado de um hábito, de um ethos, de um esforço contínuo para melhorar sempre. Exercê-la efetivamente é a condição para nos tornarmos virtuosos. É um processo de repetição. É o que ele chama de doutrina do meio termo. Conforme uma das questões que a gente analisou, o meio termo, eu dizia para vocês, é o nem tanto e nem tão pouco. É o indivíduo não querer fazer tudo de modo que alguns fiquem sem o que fazer, sem exercer a sua cidadania, e outros não façam absolutamente nada por escolha. Então, o meio termo é justamente você entender que você não vive sozinho, que você depende das outras pessoas e que as outras pessoas também dependem necessariamente de você. Em relação ao meio termo, em alguns casos, é a falta, em outros, o excesso. Por exemplo, não é a temeridade, que é o excesso, mas a covardia, que é a falta. Então, nesse sentido, é extremamente difícil buscar o meio termo. Para Aristóteles, coragem é o contrário de preguiça e não de medo. Por quê? Porque quando eu tenho coragem, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. E a gente sempre acha que coragem é o contrário de medo, e no entanto não é. Em tudo devemos precaver-nos, principalmente contra o que é agradável e contra o prazer.
pois não somos juízes imparciais diante dessa questão. Devemos sentir-nos em relação ao prazer da mesma forma que os anciãos do povo se sentiam em relação a Helena, que é a grande deusa grega, ou o grande ícone da cultura grega. Em resumo, é agindo dessa maneira que seremos mais capazes de atingir o que Aristóteles chama de meio termo. A virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre os dois extremos. Mas não é fácil determinar racionalmente, vai dizer ele, até onde e em que medida uma pessoa pode se desviar. Trocando em miúdos, gente, eu inicialmente diria assim: não é todo mundo que dá conta de perceber o que é certo e o que é errado. Mas se a gente aprofundar essa discussão, a gente começa a perceber que a maioria das pessoas não dá conta disso. Que a maioria das pessoas não consegue distinguir entre o que é certo e o que é errado. Por um lado, a ocasião faz o ladrão, mas principalmente ela revela o honesto. Então, dentro daquelas máximas da ética, uma delas é essa: o errado é errado mesmo que ninguém esteja vendo. O certo é certo mesmo que ninguém esteja vendo. Então, essa é a questão: agir de acordo com uma máxima universal. Aristóteles define as virtudes intelectuais classificando-as em 5: a arte, a técnica, o conhecimento científico, a prudência, o saber prático ou discernimento e a intuição. Para ele, as virtudes intelectuais, elas são o sinônimo de uma sabedoria que ele chama de sabedoria prática. Pensa-se que é característico de uma pessoa de discernimento ser capaz de deliberar bem acerca do que é bom e conveniente. Mas a questão é justamente essa: grande parte das pessoas não tem esse poder de distinção entre o que é certo e o que é errado, o que é mais certo e o que é mais errado, se a gente pudesse falar dessa maneira. O que não te desafia não te transforma. Então, eu trago essa imagem da escada e essa ideia pelo seguinte: ninguém é ético da noite para o dia. Ninguém aprende a ser ético da noite para o dia. Ser ético é subir um degrau de cada vez. Ser ético é fazer uma coisa certa de cada vez. À medida que você consegue dar passos e subir essa escada, você eleva também, na visão de Aristóteles, o seu próprio espírito. De fato, enquanto fazer tem uma finalidade diferente do próprio ato de fazer, a finalidade na ação não pode ser senão a própria ação. Então, toda ação tem uma finalidade. E aí cabe o questionamento reflexivo. A gente falava disso nas primeiras aulas sobre ética, né? Falava do quê? Falava de que todo agir tem um objetivo. E é muito mais interessante o indivíduo pensar para agir do que agir primeiro para pensar depois na ação. Se bem que pensar na ação depois também é reflexão e também é ética. Mas é mais seguro pensar para agir do que agir para pensar. O Aristóteles vai chamar isso, então, de moderação. Ou seja, é quando você baliza o seu agir para não correr riscos de errar muito, né? Então, com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida a casa. Então, o discernimento, ele é uma realidade metafísica, ou seja, ele não é fruto da realidade, ele é fruto da experiência e da reflexão sobre a experiência. O discernimento deve ser, então, uma qualidade racional e ele parte da sua capacidade lógica de distinção que leva à verdade no tocante às ações relacionadas aos próprios seres humanos.
E aí eu achei não sei nem como que chama isso, esse post, né? Enfim. Toda crise possui 3 elementos: uma solução, um prazo de validade e uma lição para a sua vida. Primeira questão: o que é crise? Crise é quando você quer fazer algo de um jeito e aquele algo precisa ser feito de outro jeito. É quando você quer economizar tempo, mas aquilo que você vai fazer exige tempo. Então, a primeira questão é: ainda que seja uma crise, tem solução. Basta pensar um pouco. Ainda que seja uma crise, ela vai passar, porque toda crise passa. Ainda que seja uma crise, ela tem algo a te ensinar, se você estiver disposto a aprender. Querer ser ético é diferente de precisar ser ético. É muito melhor querer ser ético do que precisar ser ético. Porque quando você quer ser ético, você tem tempo para aprender a ser ético. Mas quando você precisa ser ético, em geral, você não tem esse tempo. Você precisa se tornar ético da noite para o dia, e esse é o problema. Questões até aqui? Leandro, alguma questão? Muito bom. Vamos em frente? Sim. Quase no fim, tá? Ok. Ok. Se uma pessoa de boa disposição natural dispõe de inteligência, passa a ter excelência em termos de conduta. E a disposição que antes tinha apenas a aparência de excelência moral, passa a ser excelência moral no sentido estrito. O que Aristóteles está querendo dizer com isso? Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no primeiro ano de vocês, nós estudamos um texto sobre sucesso. Quando a gente estudou esse texto, nós vimos que para você ter sucesso em uma determinada área, você precisa ter em torno de 10.000 horas de atuação naquela área. Na prática, 10.000 horas equivale mais ou menos a 10 anos de vida profissional. O que significa isso? Você se forma em administrador, professor, engenheiro, policial, seja lá o que for, né? Você só vai realmente atingir certo grau de perfeição depois de 10 anos de prática. Um professor só vira um bom professor depois de 10 anos de prática. Um administrador só se torna um bom administrador depois de 10 anos de prática. E assim por diante. Então é isso que o texto está trazendo nesse fragmento que eu mostro para vocês. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Tem gente que quer aprender a ser profissional, mas não tem coragem de se arriscar no mercado. Não adianta você achar que situações tranquilas formam pessoas éticas, porque não formam. As pessoas éticas, elas aparecem no momento da dificuldade. Elas aparecem no momento em que as coisas estão meio descambando, né? Esse é o papel do indivíduo que quer, que busca, que deseja, que sonha, que precisa ser ético. Ou seja, é quando, numa situação de dificuldade,
você, primeiro, não abandona o barco, segundo, procura ajudar da melhor maneira que você puder, né? Seja nas pequenas coisas, seja nas grandes coisas. Tem uma santa católica que se chamava Teresa, Terezinha do Menino Jesus é o nome dela. Vocês, principalmente as meninas, conhecem essa santa porque, quando criança, dançavam as cantigas de roda e uma das cantigas de roda que vocês cantavam era essa: Terezinha de Jesus veio à terra, foi ao chão. A Cristiane lembra, porque ela cantava essa música todo dia na escola, né? Pois bem, quem foi? Professora, não lembro, não. Você lembra sim. Não mente não, que eu sei que você lembra. Professor, eu tinha eu lembro de passanel, de batata quente. Miranda Cirandinha. Eu sei disso, eu sei como que é. Mas tudo bem, tá valendo, né? A tal da Santa Terezinha do Menino Jesus, era o nome religioso dela, começou a estudar a vida dos santos, principalmente da fundadora da ordem religiosa dela, chamada Teresa de Ávila, que é mais conhecida como Teresona. A Terezinha, ela percebeu que ela nunca conseguiria atingir o grau de perfeição da Teresona. O que ela fez? Ela inventou um negócio que se chama pequena via. Ou seja, ela começou a buscar ser ética nas pequenas coisas, já que ela não dava conta de fazer as grandes. Quais são as grandes coisas que ela não dava conta? Ela não dava conta de administrar o mosteiro, ela não dava conta de fazer boas pregações. Então ela foi pelo minimalismo, ela foi pelas pequenas coisas e por conta disso, ela depois da morte foi considerada santa. O texto diz: sem o discernimento não é possível ser bom, no sentido próprio da palavra, nem é possível ter discernimento sem a excelência moral. Nesse sentido, a felicidade, que é o objetivo da ética de acordo com Aristóteles, não é a finalidade, é o objetivo. Ou seja, para eu realmente desejar ser ético, antes de ser ético, eu preciso ser feliz. Ou seja, eu preciso me sentir bem em relação à vida, em relação ao outro, em relação à empresa onde eu estou. Se eu não me sinto bem na empresa onde eu estou, esquece, eu não vou ser ético. Então, a felicidade é aquilo que todos buscam, e também como objetivo da ética. E, em última análise, como um fim em si mesmo. No último livro da Ética Nicômaco, portanto, na conclusão da obra, Aristóteles retoma o conceito de felicidade e esclarece: a felicidade não deve ser confundida com o prazer. Felicidade é você fazer aquilo que tem que ser feito, em seu sentido mais elevado. Deve ser entendida como a contemplação das verdades eternas. A atividade característica do sábio e do filósofo. Então, a felicidade, de acordo com Maxwell Maltz, é um bem que se multiplica ao ser dividido. Ou seja, em uma empresa em que um indivíduo não é ético, o outro começa a perceber que aquele indivíduo não é ético e ele também começa a não ser ético. E quando você percebe, todos não estão sendo mais éticos. Quem é o primeiro indivíduo que precisa ser ético na empresa? É justamente a figura do chefe. Se o chefe não é ético, os demais indivíduos percebem e começam também a não ser éticos. Ou seja,
começam a economizar-se, como a gente viu naquele primeiro vídeo, na primeira aula. E aí o Aristóteles diz que os deuses não podem ser felizes. Por quê? Porque a felicidade justamente nasce de um esforço de perfeição. E os deuses já são perfeitos, então, portanto, eles não podem ser felizes. A felicidade é um estado de observação. Não sou feliz porque ocorreu algo, mas por como se reage a esse algo que aconteceu. Os deuses são plenos, não podem entristecer-se nem alegrar-se, portanto, os deuses não podem ser felizes. Solon, o grande sábio grego, já estou no fim, também estava descrevendo fielmente o homem feliz, quando o apresentou como moderadamente aquilhoado de bens exteriores, mas como alguém que praticava atos mais nobilitantes e vivia moderadamente. Então, quanto mais moderado é um indivíduo, ou seja, quanto mais, Vitor, escute isso, quanto mais o indivíduo percebe que ele não precisa tomar 20 cervejas para ser feliz, basta ele tomar 2, mais esse indivíduo vai ter o sentimento de plenitude e mais dinheiro ele vai poupar também. Anaxágoras também parece haver suposto que o homem feliz não tem de ser rico e nem poderoso, pois ele disse que o homem feliz pareceria à maioria das pessoas uma criatura surpreendente, já que as pessoas, em sua maioria, julgam as outras pelas exterioridades, pois essas são tudo o que elas podem perceber. O Solon, então, vai dizer que a vida está sujeita a tão grandes imprevistos que não podemos afirmar a felicidade de um homem, senão quando ele atinge a meta da sua existência. E o Sócrates vai dizer que é melhor sofrer um mal do que praticar esse mal a alguém. Nesse sentido, é melhor buscar o bem do que viver fazendo mal para os outros, falando mal das pessoas na empresa, puxando o tapete delas, porque uma hora a sua hora chega. As pessoas que usam a sua própria razão e a cultivam parecem ter o espírito nas melhores condições e serem mais queridas pelos deuses. Palavras sem atitudes são palavras vazias. Então, quando a gente consegue, ou quando a gente quer pensar na ética, a gente sempre quer pensar na ética a partir da necessidade de ser ético. Com efeito, a maior parte das pessoas não obedece naturalmente o sentimento de honra, mas somente o sentimento de temor. E não se abstém da prática de más ações por causa da baixeza dessas, mas por temer a própria punição. Ser bom por medo de punições não é virtude e nem é ser ético. Por fim, realmente, as pessoas que vivem ao sabor de suas próprias emoções não ouvem as palavras que podem persuadi-las, e se as ouvem, não as entendem. Como podemos persuadir as pessoas em tal estado a mudar, se elas não são capazes de entender? O caráter, portanto, deve de alguma maneira estar previamente provido de alguma afinidade com a excelência moral, amando o que é nobilitante e detestando aquilo que é aviltante. Assim, o melhor indicador do caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem lhe trazer nenhum benefício. Caráter é a verdadeira base de todo sucesso que vale a pena. E aí eu trago
para vocês um vídeo que é um fragmento de uma obra do William Shakespeare, quando ele vai dizer que um dia a gente aprende a ser ético, mas a gente não aprende da noite para o dia. Então é isso que eu quero trazer para vocês agora.